Ernesto Salles manda mensagem aqui, ó. A resposta do Zubeldia para os Lúcio-obsessivos na coletiva foi sensacional. Você achou tão sensacional assim, Rodrigo? Não, achei desrespeitosa com o repórter desnecessariamente. Ficou fazendo uma ironia com o repórter. Você tem medo do Luciano? Não precisa ter medo do Luciano e tal. Achei desnecessário. Por que ele vai falar aquilo ali? Ele pode simplesmente explicar: olha, eu sou técnico, fiz essa opção aqui, expliquei para ele que eu enfim, preferia escalar o Lucas, o time de outra forma. Aí vai ficar falando de medo para reafirmar que ele é corajoso para barrar o Luciano. Achei desnecessário, assim, a forma como ele colocou. Podia simplesmente explicar. E o Zubeldia até explica bem o jogo, né? Ele e o Arthur Jorge. Foi bom assistir a coletiva dos dois, que eles dão explicações ali lúcidas do que acontece no jogo. Mas nessa pergunta, inclusive, me incomodou. Achei desrespeitoso com o repórter. Ele fez uma pergunta comum, falando da personalidade do Luciano, e ele foi perguntar se o repórter tinha medo do Luciano. Coisa meio descabida. Eu também achei meio desnecessária a resposta do Zubeldia. Agora, o Arthur, Rodrigo, para você mesmo, Arthur Pego. Rodrigo, o São Paulo sobreviveu contra um time que gastou 60 milhões de euros no meio do ano. Então, ele está dizendo que isso justifica o São Paulo ter Verdade. jogado mal e tudo mais. Não, verdade, mas mandamento. pode ter estratégias melhores para enfrentar um time que é superior. Era isso que a gente estava falando sobre o segundo jogo, né? Que pode ter. O Botafogo pode ser superior, mas não precisa ser tão superior como foi no primeiro tempo, se você tiver uma estratégia ali melhor. Mas ele tem razão, o Botafogo investiu muito mais e que, por isso, tem um time tecnicamente superior e o São Paulo tem que enfrentá-lo sabendo que o outro tem uma vantagem técnica, digamos assim, mas a estratégia pode ser melhor do que essa que foi utilizada no primeiro tempo. A do segundo, sim, aí é uma estratégia totalmente válida e correta, digamos assim. Eu acho que o que você colocou do Luciano, eu acho que tem um aspecto que é a característica do jogador. O Luciano é um jogador mais de toque de bola do que o Lucas. O Lucas pega a bola e arranca, né? E o São Paulo Isso. estava precisando de toque de bola, né? Ali foi muito que faltou no primeiro tempo. O próprio Rafinha fala disso. Você tenta sair, eles amassam você na marcação, pressão, retomam, e você fica ali naquela coisa de toda hora a bola volta, né? Quando você tem um jogador, em alguns momentos o Luciano volta, vem junto da zaga, coisa, aliás, que ele aprendeu com o Diniz, né? Vem junto da zaga, começa a sair tocando a bola e tal, não sei o quê, coisa que é uma característica, independente de ser melhor ou pior, que o Lucas não dá. O Lucas recebe a bola, ele tenta aquele arranque para tentar o passe ou um chute, enfim. O Lucas é jogador vertical, né? O Luciano é um jogador de cadência, né? O cara vai dando ritmo para o jogo, e a entrada do Luciano ajudou uma questão importante do São Paulo, né? O buraco que tinha entre os volantes e os zagueiros, né? Como o Luciano joga mais recuado, ele conseguiu. O São Paulo conseguiu corrigir um pouco esse negócio no segundo tempo. Aqui, outra mensagem do Tito Lívio. O sistema defensivo do São Paulo é consistente. Tem 3 jogos que não toma gol e na Libertadores só tomou, salvo engano, 2. Foram 3. Viu, ô Tito? Defesa consistente. De fato, essa é uma grande marca desse time do Zubeldia na Libertadores. É ele. Por fim, sobre esse jogo, o Textor falou, o Alicia falou, o novo alvo dele agora é o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Ontem, no Newton Santos, ele rebateu o presidente do Flamengo pelo questionamento aos altos investimentos do clube alvinegro. Estamos falando aqui que o Botafogo investiu muito na janela, trouxe jogador de Premier League e tal. E aí a frase do Textor a gente vai colocar na tela. Acho que o Landim, o presidente do Flamengo, no outro dia disse que precisávamos ter regras porque lugares como o Brasil não têm essas regras. Se o investidor vem e se aproveita do fato de que não temos as regras. Mas estamos em total concordância com todas as definições do fair play financeiro ao redor do mundo. Fui o primeiro a falar sobre isso. Eu disse que se não fazemos algo sobre teto salarial e convidarmos investimentos estrangeiros, vão vir de nações de riqueza soberana com dinheiro e petróleo. Então nós realmente temos um problema. Sou um advogado para o fair play financeiro, disse aqui o John Textor ontem, depois do jogo, ele foi perguntado sobre isso de novo. Tem esse embate eterno sobre se o Botafogo poderia gastar o que está gastando, Alicia. Eu acho que tem gente na Europa que talvez discorde que ele seja o grande paladino do fair play financeiro, né? Não me parece ser o caso, mas acho que se a gente for falar em fair play financeiro,
não é para a gente olhar só para times como o Botafogo, a gente precisa olhar para times como o Corinthians também, por exemplo. Né? É um time que deve, né, centenas de milhões em impostos, é um time que não paga parte dos seus credores e continua gastando como se não houvesse o amanhã. Né? Porque se não sobreviver na Série A, talvez não haja o amanhã. Mas, enfim, o fair play financeiro ele não é só quem vem aqui, tem SAF e coloca um caminhão de dinheiro para se reforçar. É também quem deixa de pagar as suas dívidas para investir no seu time, enquanto tem outros times com menos potencial de arrecadação, fazendo ali o seu e com equipes muito mais modestas e muitas vezes pagando preço esportivamente por isso. Então, o Textor agora, né, escolhe o seu rival da vez, mas mais uma vez, né, ignorando o que ele faz, não só aqui no Brasil, mas também nos seus outros clubes. Né? Não é, o Textor certamente não é o grande nome do fair play financeiro no mundo e querendo trazer um protagonismo para si que não cabe, né? Aquela coisa ele dando volta olímpica no jogo ali antes do começo da partida, acho uma coisa um pouco desnecessária, mas certamente ele precisa ter um pouco mais de humildade e se apegar um pouco mais aos fatos quando ele fala em fair play financeiro. E aí, Rodrigo, de novo o assunto, né? Foi perguntado, falou do Landim e tal. Eu vou ler aqui uma declaração do Textor de 4 de setembro, que ele critica o fair play financeiro da Premier League. Não importa se você tem 1 bilhão em dinheiro em um carrinho de mão, você não tem o direito de gastá-lo. Isso não é normal. Então, não sei, primeiro ele precisa decidir se ele é a favor do fair play financeiro ou não é, porque cada dia ele dá uma declaração diferente, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, quando ele fala assim, mas os meus salários estão adaptados ao fair play. A gente já falou aqui que não é só salário. As regras na Europa são também relacionadas a investimento de contratação de jogador. Então, ele não estaria adaptado. O que ele quer é um fair play que seja bom só para ele, que é uma regra particular que funcione para o Botafogo, que você possa investir muito em contratação, mas tenha limite de salário. Essa é a regra. Então, tem que entender aí, primeiro, se ele é a favor ou contra do fair play e que tipo de regra ele propõe, porque ele não estaria adaptado, o Botafogo não estaria adaptado a nenhuma das regras de fair play que são usualmente utilizadas na Europa, né? Em todas as ligas, na UEFA e tal, não estaria adaptado, assim como o Lyon está tendo problemas lá na França também, né? Então, aparentemente, o fair play que ele quer é que você possa investir muito em contratação, mas tem um controle de salário, que é o ideal para ele, né? Então, bom, criar uma regra só para si mesmo, não sei se faz muito sentido, né? O que a gente tem que ter nos clubes brasileiros, começou essa discussão muito embrionária, já deveria estar lá na frente, que é você, e a CBF deveria estar mais ativa nessa discussão, que ela não faz, é você ter uma regra parecida com o que acontece lá fora, limitação de gastos de acordo com a receita que tem o clube. Você poderia ter talvez uma flexibilidade para quando o cara acaba de chegar no clube, para lhe tirar do buraco, ajudar a pagar dívidas nesse sentido, mas você teria uma limitação dentro das receitas. Isso, é como funciona mundialmente, não é inventar a mágica de nenhum lugar. Mas a gente já sabe que o Textor fica usando essas coisas da palavra. Cada dia ele fala uma coisa, dependendo do que for mais conveniente de quem ele estiver rebatendo. Né? Falou, por exemplo, que recebeu muito bem o São Paulo, não entende como tem um problema. Ele acusou o São Paulo os jogadores do São Paulo de manipularem o jogo. Aí ele não entende como que teve um problema com o São Paulo. Sabe, às vezes tem umas coisas que não fazem muito sentido, assim, não sei, eu sempre fui muito bem recebido pelo Casares e tal, ele acusou 4 ou 5 jogadores do São Paulo de manipularem o jogo, nesse ano, ele acusou, sendo no campeonato passado, né, como que ele achava que não ia ter nenhum problema com o São Paulo, sabe? Lembrando, só ressaltando aqui, a mãe do Júlio César Casares, o Júlio Casares, o presidente de São Paulo, faleceu, estava doente já há bastante tempo no hospital, então manda os nossos sentimentos aqui para o presidente do São Paulo. Ele era bastante ligado à mãe dele, quando ele faleceu ontem, estava numa luta aí imensa pela vida. Força pro Casares. Força ao Casares, presidente do São Paulo, e é isso, né, Rodrigo? O Textor, cada hora ele põe o pé em uma canoa nessa questão do fair play
parece que ele atravessa. Não, lá na França ele também está defendendo limitações. Ele falou assim: é muito injusto, o PSG aqui tem muito dinheiro e tal, não sei o que. Aí, dependendo do lugar que ele está, ele defende limitação ou não defende limitação. Ele defende se ele é o pobre ou se ele é o rico, né? Da história. Isso aí. Se ele for rico, aí não tem que ter limitação. Agora, não é meia-noite e 1, não é aquele meme que tem. Isso, é o Chico Buarque rindo, o Chico Buarque sério do disco. Bom, no outro jogo da Libertadores, o Fluminense venceu o Galo por 1-0. O Galo também já totalmente focado nas Copas, não tem chance no Brasileiro, mas sai com uma derrota, uma vitória importante do Fluminense, mesmo o placarzinho ali justo, 1-0, mas sair com uma vitória era o mais fundamental. Preocupa no Fluminense que o Thiago Silva saiu sentindo alguma lesão. Alicia, mais uma boa vitória do Fluminense, né?